Estamos ao vivo para a nossa segunda aula da Semana do Autoconhecimento. Rafa Tarso aqui, que maravilha receber vocês mais uma vez. Eu quero ver esse povo bonito aqui no chat. Quando eu olhar para cá, eu tô olhando pro chat, hein? Eu quero ver esse povo aqui bonito no chat. Faz o seguinte, digita aqui no chat quem estava conosco na primeira aula que aconteceu ontem. Digita eu aqui no chat. Deixa eu ver se você estava presente aqui ontem. Ontem nós tivemos uma aula aqui poderosa. Nós começamos a descortinar algo que é fundamental para que nós possamos viver essa transformação que startamos ontem, que vai até o final dessa semana. Ontem nós começamos a falar sobre a desconstrução do falso eu. Começamos a abrir um pouco mais a mentalidade a respeito da nossa identidade, percebendo que muitas vezes, nós estamos atribuindo a nossa identidade àquilo que não deveria fazer parte dela. Quem estava na aula de ontem, então, deixa eu ver aqui no chat, vocês digitando eu. Olha só, pessoal, quero dizer para vocês que isso é só o começo da nossa jornada, tá? Nós ainda estamos no início de tudo, de uma jornada que, no final dela, você será capaz de identificar aquilo que está por trás dos principais problemas que você tem enfrentado na sua vida hoje. Seja depressão, ansiedade, problemas de relacionamentos, escassez financeira, não importa qual seja a dificuldade que você está enfrentando hoje, aquilo que te trouxe aqui nessa semana. Como eu te disse na aula de ontem, mais do que buscar a solução, e encontrar a solução para aquilo que você veio buscar nessa semana, eu quero abrir diante de você a possibilidade de construir uma vida extraordinária. Uma vida abundante em todos os sentidos, ok? Eu quero lembrar você que chegou agora, prepara para papel e caneta, né? Papel e caneta. Se possível, vá para um lugar reservado e coloque fone de ouvido. Por que, Rafa? Você sempre pede isso. Porque quanto mais você foca no conteúdo, mais o conteúdo entra na sua vida, e quanto mais ele entra na sua vida, mais ele vai fazer aquilo que nós chamamos de modelagem mental, ou reprogramação mental, ou renovação mental. Dê o nome que você quiser. O fato é, eu te mostrei ontem, quando você muda o seu padrão mental, você muda o seu padrão emocional e, consequentemente, o seu padrão comportamental. E é daí que vem os nossos resultados. Quando eu mudo o meu mundo interior, o meu mundo exterior também é transformado, ok? O que é que nós vamos aprender na aula de hoje? Deixa eu beber uma água aqui. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os bloqueios emocionais. Essa é uma aula muito importante, porque no final dessa aula, eu vou aplicar uma técnica e eu vou te conduzir por uma experiência poderosa. A gente vai acessar no final da aula de hoje um fragmento lá no seu inconsciente que nós precisamos ressignificá-los dentro dessa aula de desbloqueio emocional. Hoje também você vai descobrir uma das maneiras de identificar os bloqueios emocionais. Rafa, eu tenho bloqueios emocionais? Todo ser humano na face da Terra tem. Todo ser humano, inclusive eu. E na medida que eu vou aprofundando, nessa jornada de autoconhecimento, eu vou cada vez mais identificando os bloqueios que eu ainda não consegui enxergar na minha vida e lidando com cada um deles. E na medida que eu vou lidando com os bloqueios, que são realmente travas do nosso inconsciente, eu consigo ir para um próximo nível, ir para um próximo nível, ir para um próximo nível. Mas fica calmo, que hoje você vai entender como é que tudo isso funciona, ok? Bom, na aula de ontem, então, foi poderosa, a gente começou a desconstrução do falso eu, aula de hoje, bloqueios emocionais. O que a gente vai ver amanhã? Amanhã eu vou te dar uma aula. Na verdade, eu não vou antecipar o tema dela por enquanto, mas amanhã eu vou te dar uma aula e eu vou te mostrar através da espiritualidade, da ciência, da neurociência e do autoconhecimento, inclusive com um estudo científico, como você pode moldar a sua própria realidade. Rafa, não vem com essa conversa não. Você está dizendo que eu posso alterar a minha realidade? Eu estou te dizendo que você pode alterar a sua realidade. Eu sei que isso parece uma conversa meio, né? Ficção científica, mas não é. Existem algumas leis que você interage com elas, só que você não tem consciência de como elas operam e de como você pode utilizá-las para moldar a sua realidade.
A grande verdade é que você já está moldando a sua realidade, só que você não sabe como. E é por isso que a sua realidade não está como você gostaria que estivesse. Mas amanhã vai ser uma super aula onde eu vou abrir os seus olhos para uma nova dimensão. E você vai começar a entender como fazer de maneira intencional essa mudança da sua realidade, ok? Agora eu quero perguntar para vocês aqui. Lembra que ontem eu falei que grande parte das pessoas que vieram ontem não viria hoje? Que os derrotados vão ficando pelo meio do caminho? Se você está aqui, bom sinal. Você faz parte do grupo dos vencedores. Quem são os vencedores, Rafa? Pessoas de alto QI? Não. Pessoas que terminam aquilo que elas começaram. E se você está aqui, é porque você está decidido, decidida a ir até o fim. Então escreve aqui no chat para eu ver mais uma vez. Escreve aí, eu vou até o fim. Deixa eu ver vocês escrevendo, eu vou até o fim. Escreve aí agora. Escreve aí, se compromete com a sua transformação, ok? Depois que você escrever eu vou até o fim, eu queria pedir uma última coisa para a gente entrar no conteúdo de hoje. Eu queria que vocês tocassem no xizinho, fechasse o chat, fosse lá e deixasse o seu like. O seu like é muito importante. O seu like é a maneira de você expressar gratidão pelo conteúdo que eu comecei a ensinar ontem e vou ensinar até o final dessa semana. Deixa o seu like agora como sinal de gratidão, ok? Para a gente partir para o conteúdo de hoje, tá certo? Olha só, dado o seu like, eu quero que você entenda que nessa semana a gente está trabalhando de maneira simultânea 4 pilares que são os únicos essenciais para a sua transformação de vida. Então eu quero que você anote aí, você que está com papel e caneta na mão. Quais são os 4 principais pilares na vida de um ser humano que, se ele começar a investir nesses pilares, toda a vida dele rompe de maneira contínua. Toda a vida dele. Anota aí. É o mental, o emocional, o comportamental e o espiritual. Vou repetir. Mental, emocional, comportamental e espiritual. Se qualquer ser humano investir nesses 4 pilares de maneira contínua, não tem como a vida dessa pessoa permanecer a mesma. Eu descobri isso com a minha experiência de acompanhar pessoas na verdade há mais de 20 anos, né? Hoje eu tô com 40, eu sempre esqueço. Eu tô achando que eu sou jovem ainda, Will. Mas 40 anos eu tô jovem, né? Mas eu comecei essa jornada com 19. Então, são 41 anos, na verdade, né? Mais de 40, são 21 anos, mais de 20 anos, né? Então, eu quero que você perceba o seguinte, durante toda a minha jornada, toda a minha trajetória, minha e da minha esposa, que também acompanha pessoas e lida com pessoas, eu identifiquei que se você investir nesses 4 pilares, mental, emocional, comportamental e espiritual, de maneira simultânea, você rompe na vida. Você acaba com esses problemas, você acaba com essas dores e você rompe na sua vida. Definitivamente. E o que é que nós vamos fazer durante toda essa semana? Investir nesses 4 pilares de maneira simultânea. É claro que lá dentro do método, lembra que eu te falei ontem que nossa jornada é dividida em 2 etapas. A jornada de aulas gratuitas, que é essa semana que vai até o final dela, e a jornada do aluno que começa na semana que vem. Quem entrar para dentro do nosso treinamento, para dentro da nossa mentoria, ontem algumas pessoas já começaram a me perguntar, Rafa, você falou que tem um treinamento, uma mentoria, como que funciona? Mais adiante eu vou te falar, mas eu tenho um método que se chama, eu batizei ele de método VEX. O que é a palavra VEX? É a abreviação da palavra vida extraordinária. O método VEX é um treinamento juntamente com uma mentoria, ao vivo comigo, online, aonde eu trabalho esses 4 pilares de maneira específica e aprofundada para qualquer pessoa, independente do estado dela, qualquer pessoa construir aquilo que eu chamo de vida extraordinária, que é uma vida que rompe em todos os sentidos, de maneira contínua. Vence depressão, ansiedade, escassez financeira, você rompe em todos os sentidos. Então, mais adiante eu vou falar sobre o método VEX, vou falar sobre a mentoria e quem quiser ser um mentorado meu vai ser a partir da semana que vem, ok? Tá bom?
Como eu falei ontem, eu não escondo nada de ninguém, aqui não tem pegadinha. É uma semana de aulas gratuitas e depois a jornada do aluno. Rafa, o aluno anda dentro do método VEX por quanto tempo? 1 ano. 1 ano dentro do método VEX. Mas ele começa a ter resultados em quanto tempo? Em semanas. Eu tenho alunos que tiveram suas vidas transformadas de uma maneira poderosa em apenas 2 meses e meio. Mas em semanas você já começa a ver a transformação de imediato. De imediato. Nos relacionamentos, no estado emocional, em níveis de depressão, ansiedade, começa a baixar. Você começa a se tornar mais presente na vida, posicionamento, postura. As coisas começam a ser alteradas em semanas, tá? Então mais adiante a gente vai falar sobre o método VEX, ok? Bom, ontem então nós partimos de um ponto, entrando aqui no conteúdo de hoje já, da pergunta, quem é você? Foi desse ponto de partida que nós começamos a aula de ontem. Quem é você? E ontem nós começamos a responder essa pergunta. Hoje eu quero aprofundar ainda mais e eu quero chegar nas questões dos bloqueios. Por quê? O que você tem que ter clareza? Que, em essência, nós carregamos um potencial, todos nós, seres humanos, em essência, na nossa essência, nós carregamos o potencial de construirmos uma vida poderosa. Todo ser humano. Não importa cor, raça e não importa de onde ele veio. Situação financeira, cultural, não importa. Todo ser humano, na sua essência, e você vai descobrir isso hoje, carrega a potência, o potencial de construir uma vida extraordinária. Você tem isso. Está dentro de você. Mas por que nós não conseguimos, Rafa, colocar isso para fora, usar isso e mudar a nossa vida? Porque esse potencial está bloqueado. Bloqueado. E aí é por isso que a gente precisa falar de bloqueio emocional. Porque são os bloqueios emocionais que prendem esse potencial nosso em nossa essência. E eu quero lembrar você de algo muito importante. Você que está chegando por agora. No final dessa aula, eu vou aplicar uma técnica ao vivo com você de ressignificação em desbloqueio emocional que vai marcar a sua vida. Eu vou avisar isso aqui durante as aulas para as pessoas que vão chegando atrasadas, para ninguém perder. O final da aula de hoje é crucial para você colocar velocidade nesse processo de transformação, ok? Falando de identidade, a gente começou a falar ontem, eu gosto muito do conceito do Jung, né? Nós temos aí 2 grandes nomes dentro da psicologia, que é Freud e Jung. Eu gosto muito de Jung porque, para mim, ele foi um pouco mais além, ele aprofundou e ele entrou também no campo da espiritualidade, o que Freud não fez tanto, tá? Mas é óbvio que a base de Jung foi praticamente Freud ali, né? Eles eram grandes amigos, na verdade. E um dos principais princípios que Jung trabalha sobre essa descoberta de quem nós somos é o princípio da individuação. O que é a individuação? É quando o indivíduo ele embarca numa jornada de autoconhecimento em busca do seu verdadeiro eu. E esse princípio ele chama de o princípio da individuação, onde você começa a ter desejo em descobrir quem você é. E um dos principais sinais de maturidade é justamente quando uma pessoa ela começa a ir atrás dessas respostas. Quem eu sou, qual é o meu propósito, qual que é a minha missão de vida. Ela começa a se desligar um pouco das coisas naturais, materiais, e começa a se interessar pelas coisas subjetivas, antropológicas, as coisas internas. Eu considero que é nesse ponto que o ser humano ele começou a trilhar o caminho da maturidade, porque maturidade não tem nada a ver com idade. Eu tenho alunos, por exemplo, de 70 anos, que entraram, por exemplo, no método VEX com 70 anos, como crianças emocionais. A vida almática da alma emocional toda perturbada, toda infantilizada. Gente que não consegue lidar com pressão, gente que não consegue lidar com rejeição, gente que não consegue avançar na vida e posicionar na vida, com 70 anos de idade. Então maturidade não tem nada a ver com idade. Maturidade tem a ver com o quanto você trabalhou na sua alma, que é mente, emoção e comportamento. Lembra disso? Eu ensinei ontem. Então quando você entra nessa jornada de autoconhecimento, que você começou ontem comigo e vai até o fim, tá? Só para não perder o costume, quem vai até o fim, digita aqui no chat, eu vou até o fim. Rafa, você tá me enjoando. Vamos lá, gente, interage aí, digita aí, só para não perder o costume. Eu vou até o fim. Eu vou te ensinar por que eu peço para você digitar isso.
Tem um mistério por trás aí, tá? Lá no final eu vou te ensinar. Vou te falar o porquê, na verdade, tá? Mas presta atenção, digita aí, tá? Quando você começa a embarcar nessa jornada de querer saber qual que é o seu propósito, de descobrir nessas questões, é quando você realmente está trilhando um caminho de maturidade. E ontem eu te falei que eu nunca vou negar minha fé em Cristo, minha fé em Deus. O nosso papo aqui nunca vai ser sobre religião, mas eu gosto muito de olhar para a Bíblia e encontrar na Bíblia elementos como de autoconhecimento. Porque para quem tem uma visão muito bitolada, fechada, a pessoa só consegue olhar para a Bíblia e enxergar nela um manual para a religião. Mas você tem que entender que a Bíblia, ela carrega em si os princípios para você construir uma nação, princípio de prosperidade, construir uma família, uma sociedade, uma vida financeira próspera. A Bíblia, ela carrega em si todos os elementos que compõem a esfera da raça humana, né? A esfera da existência da raça humana nessa terra. Então eu consigo ver dentro da Bíblia neurociência, psicologia, autoconhecimento. Eu vou te mostrar um pouco sobre isso hoje, tá? Tudo, 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 tudo. Basta você não ter uma visão só religiosa. E se você não acredita na Bíblia como palavra inspirada por Deus, está tudo certo. É um direito seu não acreditar. Mas eu queria te pedir uma coisa. Se você não acredita na Bíblia como palavra inspirada por Deus, acredite nela como um livro de sabedoria milenar. O mais importante que existe no mundo. Porque a Bíblia, ela é o livro mais lido, mais vendido, o mais perseguido. Ela foi escrita por mais de 40 autores, em diversas situações diferentes, culturas, continentes, épocas, e ela se encaixa perfeitamente, porque aquilo que nós achamos que é contradição é, na verdade, falta de entendimento nosso. Então, se você não quer acreditar na Bíblia como palavra inspirada por Deus, acredite que ela é o maior livro de sabedoria milenar que existe no mundo. E por que eu estou falando da Bíblia? Porque existe um personagem bíblico que eu sempre gosto de citar e provar como que o autoconhecimento ele é usado pelo próprio Criador na nossa jornada de romper, de crescimento e de avanço. Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Digita aqui no chat, eu. Quantos conhecem Abraão? Digita eu aí, deixa eu ver. Você vai lembrar que Abraão se chamava Abrão, antes dele se chamar Abraão. Deus mudou o nome dele. Eu não sei se você sabe, mas constantemente Deus muda o nome das pessoas na Bíblia, porque o nome tem muito a ver com a identidade da pessoa. O nome Abrão significa pai exaltado, ou pai de respeito. O nome Abraão significa pai de multidões. Para quem não conhece a história, Abrão era casado com Sara, já era avançado na idade e a mulher dele era estéril. E até então eles não tinham um filho, um descendente. E naquela época não ter um descendente era uma vergonha para uma família. Abrão era um homem riquíssimo, respeitado, com muitos empregados, por isso ele era chamado de Abrão, que era pai, ou seja, uma figura paterna, um homem sábio e respeitado, porém não era pai legítimo. Ele não tinha um filho. Ele era um homem respeitado na sua região, um homem riquíssimo também, né, de poder e de influência. E aí, a certo momento, Deus veio conversar com Abrão. Ele reconhece ali a figura divina e Deus faz uma promessa para ele. Ele diz o seguinte: Abrão, eu vou fazer de ti, eu vou te dar um descendente, e eu vou fazer de ti, aliás, através do teu descendente, eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. E todas as famílias da terra, Abrão, serão abençoadas através de ti. Eu vou te engrandecer e eu vou fazer o teu nome conhecido por todos os lugares. Deus fez uma promessa para aquele homem. Uma promessa de engrandecimento, onde o nome dele se tornaria famoso e conhecido. Deus não tem problema com a fama, tá? É o homem que tem. Deus não tem problema em levantar uma pessoa e tornar ela famosa, desde que essa pessoa não seja apegada à fama. Deus ia tornar o nome dele grande, conhecido, dar um descendente para ele e através do descendente uma grande descendência. Só que quando Deus faz essa promessa para ele, logo em seguida ele coloca uma condicional. E a condicional é: então, Abrão, sai da tua terra,
da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E é quando Abrão obedece essa ordem divina e ele sai e começa a caminhar no deserto para uma terra que ele nem sabia onde era, que Deus muda o nome dele. E ele tem o nome dele mudado de Abrão para Abrahão. Que a pronúncia certa é Rão, é o sopro. O H foi colocado dentro do nome de Abrão. Se torna Abrahão. O sopro ali significa, aponta para o sopro divino. É como se Deus colocasse a própria essência dele no nome de Abraão. E ele passa a se chamar Abrahão. De pai exaltado para pai de multidões. Só que tem um ponto aqui aonde eu quero chegar. Quando Deus fala sai, a palavra sai no hebraico é lesh lerá. E lesh lerá no hebraico tem duas traduções em uma única palavra. Lesh lerá significa sai para um lugar e sai para ti mesmo. Sai para um lugar e sai para ti mesmo. Abraão começa a andar no deserto. E na medida que ele está caminhando no deserto, sabe o que acontece? Uma coisa chamada de autoconhecimento. O lesh lerá, que é o sai para ti mesmo, é uma jornada para dentro de si, onde você passa a se ver de acordo com a essência que o próprio Criador colocou em você. Porque Deus não via Abrão como Abrão, Deus via Abrão como Abraão já. Deus já conhecia a essência daquele homem, mas Abrão não se via como Abraão. Abrão não se via como pai de multidões. Então Deus teve que tirar ele do ambiente dele, levar ele numa jornada em meio ao deserto, para que no meio dessa jornada Deus mudasse o nome dele, e agora Deus estaria dizendo para ele o seguinte: ô Abrão, a partir de hoje se veja como eu sempre te vi, você não é Abrão, você é Abraão. E naquela hora, aquele homem começa a acessar a sua verdadeira essência, e toda a vida dele muda, porque ele passa a se ver de uma maneira diferente. Lembra que eu te disse ontem que se ver de uma maneira errada afeta todos os aspectos da sua vida, que é o falso eu? Então, quando a gente vai, por exemplo, o texto bíblico, a gente vai perceber que na própria Bíblia nós temos o autoconhecimento sendo colocado em exercício na vida das pessoas. Foi assim, por exemplo, com Jacó. A palavra Jacó, o nome Jacó significa enganador, e Jacó tem um encontro ali com um possível anjo, que é uma teofania. Teofania é a aparição de Deus ali, né? Na figura de um anjo, e ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel. Israel significa príncipe. Só que Deus sempre o via como príncipe, mas ele não se via. Então o autoconhecimento também é aplicado na própria Bíblia. Porque se você não passa a se ver como o Criador te vê, se você não acessa a sua verdadeira essência, você nunca vai desbloquear o seu pleno potencial. Quem está me entendendo aqui, digita eu. Digita eu. Então vamos falar de essência. Vamos falar de essência. Eu acho que cabe aqui eu escrever ainda. Quando a gente vai falar de essência, a gente tem que entender a seguinte coisa. Dá para ver aí, Will, por aqui? Tá cortando não, né? Quem é você em essência? Quando a gente fala de essência, a gente está falando da composição do homem. Para você entender a sua essência, qual que é a sua composição? O homem, ele é um ser trino. Escreve um ser trino. O que significa? Significa que o homem, na sua completude, ele é composto por 3 partes, 3 esferas, que é o quê? Na verdade, deixa eu fazer outro desenho aqui, porque eu não gostei, ficou pequeno, vou fazer. Vamos gastar o papel. Um ser trino, que você vai compreender melhor. O homem, na sua totalidade, ele é composto por 3 partes. Na sua essência, ele é um ser espiritual que possui uma alma e habita em um corpo. Espírito, alma e corpo. Isso aqui é a composição plena do homem. Você pode chamar espírito também de consciência. Algumas pessoas chamam de consciência. O homem é um ser trino. Dentro da numerologia bíblica, no aspecto da teologia, o número 3 aponta para algo completo. Por exemplo, a divindade é 3, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem é um ser trino, porque fora criada a imagem e semelhança do divino. Por isso ele é espírito, alma e corpo. Da mesma forma, a obra salvífica de Jesus
ela se completou em 3 dias. Ele morreu na sexta, ressuscitou aonde? No domingo. Então você vai encontrar em vários aspectos, tanto teológicos como na própria criação, o número 3. Porque o número 3 aponta para algo pleno. E dentro de cada uma dessas esferas do homem, cada esfera possui 3 funções. O espírito possui 3 funções, a alma 3 funções e o corpo 3 funções. Não dá para a gente aprofundar em tudo isso aqui eu aprofundo lá no método VEX, porque senão a gente gastaria horas aqui. Mas, só para você entender, cada uma desses aspectos do seu ser, espírito, alma e corpo, possui uma função distinta. E é o alinhamento dessas 3 esferas com as suas funções que faz você liberar, né, ou desbloquear o seu pleno potencial. A parte do seu potencial está no seu espírito. Toda a sua potência habita aqui. A sua identidade, a sua essência, está tudo aqui. Existem funções do teu espírito que quando você aprende a usar essas funções, você se torna, eu brinco que você se torna um super ser humano. É como se você tivesse 10 passos na frente de todo mundo. Porque a maioria das pessoas na face da Terra, elas estão sendo governadas pela alma e pelo corpo. Poucas pessoas conseguem acessar aqui, ó, a essência espiritual. E dentro da essência espiritual tem 3 funções, onde você recebe acessos espirituais, você recebe a inteligência espiritual, e tudo isso são ferramentas poderosas. Não tem como uma pessoa que sabe lidar com as 3 funções do espírito permanecer numa vida estagnada e parada. Não tem jeito. Não tem jeito. Então preste atenção. Você é um ser espiritual. Digita aí, vai ficar meio maluco, né, para quem chegar agora, mas vamos confundir a cabeça do povo. Digita no chat aí, eu sou um espírito. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência terrena, querido. Digita aí, eu sou um espírito. Você é um espírito. Em essência é espírito. Possui uma alma. Quais são as funções da alma? Eu te falei, é mente, emoção e o quê? Decisão ou comportamento. É a mesma coisa. São as funções da alma. Ok? Quais são as funções do espírito? Vou falar uma só que todo mundo conhece. Uma só. Intuição. Uma só. Uma das funções do espírito é a intuição. Eu quero te provar só através da intuição de uma das funções que você é um ser espiritual. Quantas de vocês aqui, mulheres, a maior parte do meu público é feminino, 98% dos meus alunos são mulheres. Quantas de vocês, mulheres, teve experiências ou ainda tem experiência com a intuição? Digita eu aqui no chat. Quantas de vocês? A mulher se gaba, né? Não, é o meu 6º sentido. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Nós também, homens, temos o 6º sentido, que é a intuição. O problema é que o homem é muito racional e ele sempre está lidando com as coisas preto no branco. A mulher, por ser um pouco mais emocional, ela está mais consciente do seu mundo interno. Então ela consegue ter percepções mais finas e mais rápidas do que o homem, do que está acontecendo no seu mundo interno. Entende? Então, o que é a intuição? A intuição, ela é uma informação que chega até você. E não veio de ninguém, não veio de um conhecimento externo, não veio da sua mente, veio da onde? Do teu espírito. Veio do teu espírito. Então, é aquela coisa, que você está conversando com fulano, parece que está tudo certinho, bonitinho, mas algo dentro de você diz que tem alguma coisa errada. Sabe aquela coisa? Algo dentro de mim me diz que tem mato nesse, que tem cachorro nesse mato, né? Mato no cachorro, não. Tem cachorro nesse mato. É a mãe que fala, tô com uma impressão a respeito do meu filho. Minha mãe sempre tinha impressões a meu respeito, intuição. Quando eu dava uma sumida, ela falava, gente, procura o Rafael que eu tô sentindo que tem algum... O Rafael tá aprontando alguma. Intuição. O que é a intuição? É uma informação que chega para você, que não veio de outra pessoa, que não veio de uma fonte externa. Veio da onde então, Rafa? Do espírito. A intuição é uma inteligência espiritual. Quando você aprende a desenvolver isso aqui, é como se você conseguisse antever muitas coisas que os seus olhos não conseguem ver.
A gente trabalha muito isso aqui dentro do método VEX. Rafa, por que você não fala aqui nessa aula de hoje? Porque tem coisas que para mim explicar as 3 funções, eu tenho que dar exemplos e falar de experiências minhas, que se eu falar aqui, as pessoas cortam essas lives e as pessoas começam a me difamar. Então tem coisas que eu preciso de contexto para ensinar. Para ensinar isso aqui, eu fico 3 horas conectado com os alunos. 3 horas. É um mergulho poderoso. Ok? Mas eu estou te dando aqui só um pequeno fragmento para você entender que você é um ser espiritual. E a prova disso é que você tem intuição. E a intuição é uma inteligência do espírito, não é da mente, não é externa. Ok? Beleza? Então lembre-se disso, você é um ser espiritual. Agora, Rafa, por que você está me explicando que eu sou um ser espiritual? Simples, porque eu te disse que toda a sua potência está onde? A sua essência, no teu espírito. Só que o teu espírito, ele só pode liberar tudo isso que você carrega para construir uma vida extraordinária se a sua alma estiver o quê? Alinhada. Mente, emoção e comportamento, decisão, vontade. Mente, emoção e comportamento. E aí, o que acontece? Quando a sua alma não está trabalhada, mente, emoção e comportamento, a sua alma, ela bloqueia a essência sua que está no espírito. Olha isso aqui é como se fosse uma cebola. Você tem as camadas da cebola. A sua essência está lá no núcleo. Só que para você liberar esse poder, essa potência, essa essência, e construir uma vida extraordinária, você precisa remover as camadas. Só que no nosso caso, não é remover as camadas, é alinhar as camadas. Só que a camada que mais bloqueia a sua essência é a alma. Por quê? Os seus traumas estão aqui, as suas feridas emocionais estão aqui, as suas crenças erradas estão aqui. 98% do seu sofrimento nem existe, literalmente dizendo. Você sofre aonde? Na alma. É aqui que está a depressão, a ansiedade, o medo, a insegurança. É aqui, na sua alma. E tudo isso é aqui, ó, subjetivo, é na sua mente, não é palpável. Só que é isso aqui que está bagunçando a sua vida externa, a parte física, tanto o corpo como a sua parte, né, da sua vida em si. E é isso aqui também que está aprisionando o quê? A tua essência. O teu espírito. Aqui está o teu potencial. Então, a gente investe muito aqui, ó, mentalidade. Porque se eu alinho isso aqui a partir da mentalidade, querido, eu libero todo o meu potencial. Rafa, o que é potencial? Vou te explicar o que é potencial, que você vai entender agora. O que é potencial? Vocês estão me entendendo aqui? Digita no chat sim. Digita sim, quem está me entendendo aqui, para ver se está claro. O que é potencial? Vamos lá então. Imagina que isso aqui, ó, é uma caixa d'água. Isso aqui é uma caixa d'água que cabe 50 mil litros. 50 mil litros. Então aqui a gente tem uma marca chamada de abundância. Quando ela atinge 50 mil litros, nós temos o quê? Abundância. Aqui nós temos outra marca que eu chamo de escassez, que é a parte mais rasa da caixa d'água. Qual que é o grande problema? Isso aqui é água, volumetria. Imagina que isso aqui é potencial. É aquilo que está dentro da caixa d'água, assim como o potencial é aquilo que está dentro de você, ok? Imagina que isso aqui é potencial. Durante toda a sua vida, você deseja algo diferente, você sabe que tem uma vida diferente e você sabe que pode. Talvez você chegou aqui ontem desacreditado e desacreditado de si mesmo. Mas houve um momento na sua vida que você sabia que você poderia viver uma vida diferente, que você poderia construir uma vida diferente. Por quê? Porque existe algo dentro de você que anseia por isso. Porque o seu potencial te capacita para isso. Só que, por exemplo, toda caixa d'água, eu não sei como que vocês chamam aí na sua cidade, lá no Goiás, né, que eu sou de Goiás, de Goiânia. Eu moro em São Paulo, mas sou de Goiânia, né? Sou goiano. Lá antes da tampa da caixa d'água tem um caninho
que a gente chama ele de ladrão. Lá no Goiás a gente chama de ladrão. Que é um suspiro. Porque se a boia da caixa d'água estragar e a água começar a subir, para não supitar e derrubar a tampa, a água começa a sair pelo suspiro, na verdade que é o ladrãozinho. A água começa a escorrer por lá. Qual que é o problema de vocês que não conseguem desfrutar desse pleno potencial, liberar toda essa potência e construir uma vida extraordinária? É porque a vida de vocês está cheia de ladrões. Como assim, Rafa? Ladrões. Feridas emocionais, bloqueios emocionais, crenças erradas, padrão mental errado e etc. Então, por mais que você queira romper na vida, você quer, você anseia, isso aqui não consegue ganhar volumetria, que é o seu potencial. A sua essência fica aprisionada. Só que quando você começa a lidar com os ladrões da alma, digamos assim, a partir de onde? A partir da semana do autoconhecimento, a gente começa a lidar com as feridas, com os bloqueios, com as crenças erradas, com a mentalidade errada e etc. A gente vai fechando os ladrões da alma. É isso, na verdade, que a gente faz lá no método VEX de maneira completa. A gente vai fechando os ladrões da alma. E aí, quando você fecha os ladrões da alma, o seu potencial tem espaço para ser trabalhado e ele começa a expandir e alcançar todas as esferas da sua vida. Na escassez, você não tem nem para você nem para os seus. Escassez. Muitos de vocês estão aqui nesse nível, na escassez. Até o final dessa semana a gente vai subir essa potência sua aí. Na abundância é quando você tem para você e para os seus. É o nível da abundância, é quando a caixa d'água chega no nível máximo. Só que o nível da potência é outro. O nível da potência é quando você trabalha tanto a sua alma, trabalha tanto as questões mentais, emocionais, que agora você começa a transbordar. E essa caixa d'água começa a supitar. Aqui a gente chama de transbordo, tá? Transbordo. Transbordo. O que é o transbordo? Transbordo é quando você tem para você, tem para os seus, e todo mundo que encosta em você, que se aproxima de você, que cruza o seu caminho, começa a receber também daquilo que você carrega. Sabe por que eu estou aqui essa semana? E eu vou dar o máximo de mim até domingo, e vou derramar muito sobre a sua vida, porque eu atingi o nível do transbordo. Porque eu fui trabalhando na minha alma, mente, emoção, comportamento, eu fui lidando com esses ladrões a tal ponto que o meu potencial, ele jorra, não só para me servir, não só para servir a minha família, mas para servir qualquer pessoa que encontrar na minha vida. E aqui eu vou ampliar ainda mais. Você não está aqui só para resolver um problema, você não está aqui só para construir uma vida extraordinária, você está aqui também porque no futuro, bem próximo, espero eu, a sua vida será um instrumento para mudar milhares de outras pessoas. Porque o meu propósito é que você seja um canal de transformação para todas as pessoas que cruzarem o teu caminho. Porque não existe utilidade maior na vida de um ser humano do que ser instrumento de transformação na vida de outro ser humano. Eu não conheço utilidade maior e melhor do que essa. Vocês estão me entendendo? Então, querido, eu quero que vocês cheguem nesse nível. Não só para vocês terem uma vida maravilhosa, extraordinária, não. Mas para vocês serem um instrumento de transformação na vida de outras milhares de pessoas. Então, quando você chega nesse ponto aqui, que é o ponto do transbordo, é porque você conseguiu alinhar a sua alma e fechar o quê? Aquilo que eu chamo de ladrão. Ladrão. Agora, os bloqueios emocionais são um dos grandes vilões para você desfrutar de todo esse potencial que você carrega. E a pergunta é, Rafa, como saber na prática que eu tenho bloqueios emocionais? Foca em mim aqui, presta atenção, então que eu vou te ensinar na prática. Como saber na prática? Vamos lá, outro desenho. Hoje eu estou desenhista, tá? Vamos lá. Eu costumo dividir a mente em dois grupos, tá?
Então, isso aqui é a mente. A gente pode dividir a mente em dois grupos. Você tem aqui a mente racional. Deixa eu colocar de outra cor aqui, para ficar bonitinho. Você tem aqui a mente racional, tá? E você tem aqui, ó, a mente emocional. Mente racional e mente emocional. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Isso aqui é muito importante. A mente racional, segundo a psicologia, a neurociência, ela equivale, representa 13% da sua força de realização. 13%. Enquanto a mente emocional representa 87% da sua força de realização. Calma que eu vou te explicar. Quantos de vocês aqui tem aquele conflito entre o querer e o realizar? Por exemplo, final de ano, você coloca lá um monte de objetivos, você fala, agora esse ano vai, agora esse ano eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer assado, você faz um monte de promessa. Quantos de vocês, na hora de executar, não conseguem executar? Digita eu aqui. Vocês têm um conflito entre querer, vocês sabem o que vocês querem, mas vocês não conseguem realizar, vocês não conseguem sair do lugar, colocar em prática. Digita eu, quantos vivem esse conflito? Vou te explicar o porquê disso. Olha só, digita eu aí no chat. Na mente racional, você tem aqui, ó, por exemplo, metas. É aqui que você estipula as metas, tá? Clareza. Clareza. E aqui você tem uma coisinha que eu chamo de autocobrança. Não vai conseguir ler nada, hein? Autocobrança. Metas, clareza e autocobrança. Isso é o quê? Na mente racional. O que que significa, Rafa? Que aqui, ó, na razão, você estabelece metas, objetivos, alvos, você tem clareza do que você quer e você se cobra disso. É por isso que muitas vezes você se sente mal. Tudo isso acontece na mente racional. Por exemplo, atividade física. Vamos pegar esse exemplo que eu gosto de pegar. Quando você entende que você precisa praticar atividade física, sair do sedentarismo, porque isso é importante para a sua saúde mental também, emocional, a atividade física vai produzir alguns hormônios que são fundamentais para o seu bem-estar, e etc, etc, etc. Todo esse entendimento está onde? Na sua mente racional. Você pode até dar uma aula sobre como a atividade física é importante, mas uma coisa é você entender, racionalizar, ter clareza. Outra coisa é você realizar. É você ter uma vida fitness. Aí é bem diferente. Compreender, entender, saber a importância está na mente racional. Realizar está onde? No emocional. É no emocional que você tem a disposição. É no emocional que você tem a disciplina. É no emocional que você tem a motivação. É tudo no emocional. Então, quando o emocional não está conectado com o racional, acontece uma coisinha que nós chamamos, sabe de quê? Bloqueio. E o bloqueio é no racional? Não. O bloqueio é no emocional. Por isso que é bloqueios emocionais. 87% da sua força de realização está aqui, ó. Não está aqui. Por isso não adianta só saber o que você quer e aonde você quer chegar se você não consegue sair do lugar. Não adianta. Tem que trabalhar a mente emocional. E na mente emocional, por que a mente emocional, por que há esse desbloqueio com a mente emocional? Primeiro, porque há uma desconexão. Quando há uma desconexão do emocional com o racional, bloqueio. E essa desconexão, ela é acompanhada de duas coisas muito importantes que você precisa entender agora. Foca em mim. Muitas vezes você não consegue realizar algo, construir algo, porque te falta uma coisinha chamada recurso.
O que é recurso? Recurso é quando você não tem a matéria-prima para construir aquilo que lá no racional você tem clareza, desejo, você se cobra. Como assim, Rafa? Explica direito. Presta atenção que agora isso aqui vai ser um descortinar para vocês. Por exemplo, você tem uma meta de ter um casamento maravilhoso. Você tinha uma meta de ter um relacionamento extraordinário. Mas eu te pergunto, como é que foi o casamento dos seus pais? Se o casamento dos seus pais foi uma tragédia, você não tem o quê? Recurso emocional. Porque você não tem de onde tirar uma base estrutural, emocional, para construir algo diferente dos seus pais. E é por isso que você vai perceber que muitas coisas que os seus pais viveram e que você viveu na sua infância se repetem na sua vida adulta. Por quê? Porque falta recurso. Não tem de onde você tirar, você não teve modelo, você não teve base, você não sabe o que é viver num ambiente de um lar estruturado, de um casamento estruturado. Como é que você vai construir algo que você nunca viveu? Entende? Vamos pegar outra área? Você tem meta, clareza e se cobra de prosperar financeiramente. Como foi a sua vida na infância? Como foi a sua vida com seus pais? Seus pais eram prósperos? Sabiam lidar com dinheiro? Você teve algum tipo de educação financeira? Rafa, nenhuma. Vivia na escassez. O que eu mais ouvia na minha casa era: a gente não pode comprar, é falta, vai acabar o dinheiro, só tem dinheiro para isso e para aquilo. Pois é, você não tem recurso emocional de uma saúde financeira abundante para construir para construir uma vida financeira abundante. Não tem de onde você tirar. É como se você quisesse construir uma casa sem ter matéria-prima, sem ter areia, tijolo, cimento. Não tem jeito. E é por isso que as pessoas até chamam isso de maldição hereditária. Isso é maldição hereditária. Olha, sua família é uma história só de casamento trágico. Seu casamento também é trágico. Não, isso não é maldição hereditária, querido. Isso se chama looping de inconsciente. O seu inconsciente vivenciou todos esses cenários lá atrás. E isso está tudo em aberto na sua vida. E você não tem uma referência diferente disso. Então, o seu consciente vai replicar no seu presente aquilo que você viveu lá no seu passado com seus pais. Alô? Tá entendendo? Por que é importante mexer no mundo interno? Então, não adianta você querer algo, ter metas, clareza, se você não tem um recurso. Rafa, mas se eu não tive, e agora? Aí a gente vai buscar o recurso em quem tem. Eu construí um casamento totalmente diferente dos casamentos dos meus pais. A minha esposa também. Sabe por quê? Porque nós buscamos recursos de outros mentores que tinham casamentos estruturados. Eu construí uma vida financeira totalmente diferente da vida financeira da minha família. Eu sou a pessoa mais bem-sucedida da minha família, até agora. Ninguém passou ainda. Por quê? Porque eu fui buscar recurso de pessoas que tiveram sucesso financeiro na vida de outros mentores. Sem recurso, que é o emocional, você não realiza nada, mesmo tendo clareza no racional. Porque 87% da força de realização é emocional. Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Por isso que se você não trabalhar a sua mentalidade para encontrar os bloqueios emocionais e lidar com eles, não adianta querer ter uma vida extraordinária, você não vai sair do lugar. É só olhar para o seu passado. A experiência é essa. E você sabe que é. Não tem recurso. E terceira coisa, é o registro. O que são os registros? Os registros foram as cenas que você presenciou, os filmes que ficaram registrados no seu inconsciente e que te marcaram. É como se fossem filmes que estão até hoje rodando no seu inconsciente. Por mais que você não tenha clareza, eles estão lá, te levando à repetição de padrões que você viveu lá no seu passado. Então, quando você tem conflito entre o querer e o realizar, você tem um bloqueio. E o bloqueio, eu digo que é de cunho emocional, porque é o emocional que é o responsável por 87% da sua força de realização. Não é o racional. Se você perguntar para qualquer pessoa
ela sabe te dizer o que ela quer, os objetivos. Se ela não souber, pelo menos ela sabe dizer o que ela não quer, que já é meio caminho andado. Mas entre querer e realizar, se não houver um alinhamento disso aqui, você não sai do lugar. É o que a gente trabalha dentro do método VEX. A gente trabalha dentro do método VEX a parte de desbloqueio emocional e de ressignificação, que é a mais importante de todas. É a parte de ressignificação, aonde a gente vai pegar os recursos, os registros, ressignificá-los na sua mente, trazer os recursos e os registros corretos para que você possa então conectar o emocional com o racional e conseguir atingir as suas metas, os seus objetivos. Quem está me entendendo aqui, digita eu aqui no chat. Digita eu. Querido, quando você começa a trabalhar isso, eu vou te afirmar, sua vida rompe em todos os sentidos. Você quer uma prova? Olha só. Eu vou, pro final dessa aula, aplicar uma técnica em você. Presta atenção, deixa eu repetir isso aqui. No final da aula agora, eu vou aplicar uma técnica em vocês. Na verdade, daqui a 2 minutos. Vai se preparando, tá? O que eu preciso que vocês façam agora? Enquanto eu vou falando aqui, tá? Eu preciso que vocês procurem um lugar reservado. Eu preciso que vocês procurem um lugar reservado. Vá para o quarto de vocês ou vá para o banheiro. Lugar reservado, tá? Nesse lugar, eu preciso que vocês estejam sentados. Não pode deitar na cama, senão você vai dormir. Sentados, eretos, com as costas encostadas em algo. Ou na cabeceira da cama, ou numa cadeira mais confortável. Rafa, eu tive que ir no banheiro porque a minha casa tá uma barulheira, só no banheiro tem privacidade. Fecha a tampa do vaso, senta no vaso e encosta as costas na parede. Se você tiver um fone de ouvido, pega esse fone agora, porque a experiência vai ser ainda mais profunda se você apenas ouvir a minha voz. Faz isso agora. Eu tô te pedindo para você fazer isso agora, ok? Eu vou te dar 2 minutos para você procurar um lugar reservado e para você procurar um fone de ouvido. Se não tiver fone de ouvido, então vai ser em fone de ouvido, mas eu preciso você num lugar reservado. Por quê? Porque agora eu vou aplicar uma técnica em vocês de ressignificação em bloqueio emocional. E eu preciso total da sua atenção. Só que antes de aplicar essa técnica, eu quero passar um depoimento, que é o depoimento da Viviane. A Viviane, eu tenho vários alunos que são psicólogos e terapeutas. Eu tenho alunos de todos os nichos, psicólogo, terapeuta, advogado, faxineira, não importa qual que é o nicho. E a Viviane, ela chegou até nós, participou da Semana do Autoconhecimento, entrou para o Método VEX, foi para a segunda etapa, que é a jornada do aluno. Ela chegou perdida. Ela tinha abandonado a profissão dela, da psicologia, estava lidando com vendas, porque ela tinha vivenciado um episódio que traumatizou ela. E um bloqueio emocional foi instalado, ela não se sentia mais capaz de ser uma profissional da psicologia. Ela entrou para o Método VEX. A gente começou a trabalhar tudo isso nela. Adivinha? Ela voltou para a psicologia e está de vento em polpa, realizada, feliz e prosperando. Querido, não tem jeito. Quando você resolve o seu mundo interno, o seu mundo externo é afetado. O depoimento da Viviane tem 2 minutos. Eu não quero que ninguém saia, porque na hora que finalizar o depoimento, enquanto eu bebo uma água, a gente vai voltar e eu vou aplicar a técnica agora com vocês. Então já corre para um lugar reservado e se organize. Will, pode soltar o depoimento. Eu me chamo Viviane Castro, eu sou psicóloga clínica. Após, na verdade, passar pela mentoria com o Rafa, eu iniciei alguns movimentos e um deles foi o retorno na minha atuação como psicóloga. Eu já ouvia falar do Rafa e quando iniciou esse movimento dele, fazer a mentoria, eu falei, não tive dúvidas que eu tinha que estar na turma dele, porque era com ele que eu queria caminhar. E eu fiz de tudo possível para estar na primeira turma. Ele deu muito mais daquilo que eu poderia imaginar e muito mais do que ele prometeu pra gente. Foi surreal a entrega dele. Eu tinha bloqueios na questão financeira, né, ali a questão de prosperidade, bloqueios de merecimento. Eu me achava merecedora e eu não entendia isso. Quando o Rafa anunciou a mentoria dele, ele falou sobre alguns pontos, mas sobre uma expansão de mentalidade. E era o que eu já vinha buscando, sair da caixinha, sair dessa zona de conforto.
Tantas coisas foram trabalhadas ali que eu percebi que existiam outros bloqueios, outras travas, e ao longo do processo eu precisava desenvolver, eu precisava destravar. Em seu momento de crise, eu tive vários momentos de crise nesse processo de desenvolvimento. Ele tá ali disponível, sabe? Foi o que fez com que eu quisesse caminhar. Mas aí você pensa, onde eu quero chegar? Eu quero chegar onde a minha tia tá? Eu quero chegar onde meus pais... Não, eu não quero viver aquilo que eles viveram. Eu quero um outro padrão, né? É saber escolher as pessoas que a gente quer ter como referência. E aí ele trabalhou muito essa questão dessa mudança de hábitos. E hoje pessoas se espelham em mim, vai gerando ali uma corrente, né? Entender que aquilo que eu carrego, a minha profissão, ela não foi me dada em vão, porque pessoas precisam de mim, vidas precisam serem transformadas a partir da minha vida, a partir daquilo que eu carrego e que eu tava negligenciando. Então, assim, essa caminhada com o Rafa me deu esse senso de urgência, de responsabilidade. Estar nessa mentoria, estar nesse treinamento, vai trazer um ganho em todas as esferas da vida da pessoa que entrar. O que vai ter é um conhecimento absurdo de si mesmo, de questões espirituais, e não é de religião, mas da sua espiritualidade. Você vai vir com uma expectativa, você pode ter certeza que ela vai ser superada. Se a Viviane do passado estivesse aqui na minha frente, de 2 anos atrás, eu diria, busca autoconhecimento, busca pessoas que estão em lugares onde você gostaria de estar, busca o seu desenvolvimento, seu autodesenvolvimento, e não pare, por mais doloroso que seja, não pare. Essa é a Viviane. Viviane é uma aluna dedicada que passou pelo método VEX e que hoje está aí desfrutando de uma jornada poderosa, sendo um instrumento para mudar outras vidas através da sua profissão. Se desvencilhou dos bloqueios emocionais que estavam atrapalhando ela. E assim como a Viviane, tantas outras, você também vai experienciar a mesma coisa que essas mulheres e homens também experimentaram, ok? Presta atenção. Nesse exato momento, depois do depoimento da Viviane, eu queria passar o depoimento dela só para você entender um pouco daquilo que eu estou falando. A gente tem muitos depoimentos, muitos casos reais, muitas transformações. Eu recebo depoimentos todas as semanas. Todas as semanas. Para você ter uma ideia, a gente não conseguiu ainda colher todos os depoimentos dos alunos que querem dar depoimentos. Então, assim, é uma experiência muito gratificante para mim também, porque eu entendo que mudar vidas é uma vocação para mim, é um chamado para mim. E é por isso que eu disse que você não está aqui por acaso, que o nosso encontro não é por acaso. Eu acredito num alinhamento divino também. Mas uma coisa que você tem que entender é que se você não se comprometer com essa jornada, com a sua transformação, nada vai acontecer, tá? Vamos lá. Nesse exato momento a gente vai colocar uma música de fundo. E eu quero te explicar o que é que vai acontecer, tá? Eu preciso que você agora esteja num lugar reservado. Eu preciso também que você, se possível, coloque fone de ouvido. Se você tiver, se não tiver, tá tudo certo. Você vai sentar, você não vai deitar. Porque se você deitar, você vai dormir. Rafa, o que é que você vai fazer? Hipnose? Não. O que é que você vai fazer conosco? Eu vou guiar vocês através de uma meditação. Rafa, meditação? Gente, por favor, não seja místico. Meditação é hiperfoco. É você estar focada numa coisa só. Por exemplo, quando você está assistindo um filme, já viu que você sente as reações? Você fica, se é um filme de ação, a adrenalina é disparada em você. Se é um filme de terror, você sente medo. Por quê? Mesmo aquilo sendo irreal. Por que você sente tudo? Por causa do seu hiperfoco. Você está tão focado, tão focada, aquilo é um estado de meditação. Hiperfoco, ok? Então eu vou te conduzir para uma meditação guiada. Por que é guiada? Porque eu vou falando e eu vou te conduzindo. Aonde a gente vai acessar um fragmento no seu inconsciente, que é importantíssimo a gente alinhar ele hoje, ressignificar ele hoje, para que você rompa na sua vida. Eu quero te pedir uma coisa. Primeiro, não seja místico, porque isso aqui não é nenhuma técnica mística, isso aqui não é sobre religião, não é hipnose, isso aqui é apenas uma prática terapêutica. Uma ferramenta da terapia. É só isso. Eu queria que você se entregasse e confiasse. Rafa, todo mundo vai ter experiência? Tem pessoas que não. E se eu não tiver experiência? Não tem problema.
não é o seu momento. Você vai continuar comigo até o final dessa semana, porque o mais valioso dessa semana é o conhecimento que eu vou entregar para você. Não é a experiência. Só que eu sei que muitas pessoas vão embarcar nessa experiência agora comigo. Essa é uma das técnicas que eu aplico. Lá dentro do Método Vex a gente tem outras técnicas. Inclusive lá eu faço desbloqueio emocional. Eu vou te explicar mais adiante o que é o desbloqueio emocional. Mas aqui é uma técnica de ressignificação, tá bom? Então vamos lá. Preparados? Eu vou pedir para vocês fazerem um exercício de respiração, porque esse tipo de respiração te coloca em estado de relaxamento. Inclusive, é a respiração utilizada para sair em crise de ansiedade, que é a respiração diafragmática, onde você usa o seu diafragma, ok? Então, nós vamos fazer 5 exercícios de respiração. Vai funcionar da seguinte forma. Vou te ensinar primeiro, tá? Você vai inspirar pelo nariz, só que você vai sentir o seu ventre, o seu estômago, a sua barriga estufar. Não é o seu peito, tá? Então você vai colocar a mão no seu ventre e inspirar. Sente a sua barriga dilatar. Aí você está usando o diafragma. Você vai inspirar pelo nariz, segurar e contar até 3 na sua mente e soltar pela boca. E na hora que você soltar, você vai deixar todo o ar sair de você de maneira espontânea e livre até o final. É assim que vai funcionar a nossa respiração. Vamos fazer uma série de 5 respirações. Feche os olhos agora. Eu preciso que você feche os olhos para você ouvir apenas a minha voz. Eu não quero que você olhe na tela do celular. Eu não quero ninguém digitando. Eu quero esse chat aqui parado agora. Para o chat agora. Não digita, não olha para o celular ou para a televisão. Fecha os seus olhos agora. Relaxa. Agora a gente vai respirar. No 3, você vai puxar pelo nariz, sentindo a sua barriga estufar, segurar 3 segundos e soltar pela boca, ok? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Relaxa. Mais uma vez. 1, 2, 3 e... Segurou. Relaxa. Sinta os seus ombros agora relaxarem. Você vai sentindo as suas mãos, os dedos das suas mãos relaxarem. Mais uma vez respirando. 1, 2, 3 e... Segura. Soltou. Sinta os dedos dos seus pés relaxarem agora. As suas pernas. Sinta as suas pernas relaxarem agora. Respira mais uma vez. 1, 2, 3 e... Soltou. Sinta o seu pescoço relaxar, o seu tronco. Todo o seu corpo agora está completamente relaxado. Agora você vai ouvir apenas a minha voz. Continue com os seus olhos fechados e ouça apenas a minha voz. A partir de agora, eu quero que você comece a acessar o seu mundo interior. Você vai começar a visualizar um mundo perfeito, aonde não existe dor, não existe angústia, não existe sofrimento. É o seu mundo interior. Nós vamos acessar agora um mundo onde você é a protagonista e o protagonista. E é a partir desse mundo que você vai criar toda a sua realidade aqui fora. Porque todas as respostas que você procura,
elas já estão dentro de você. Lembra que você é um espírito. E as chaves estão na sua essência. Respira fundo mais uma vez. 1, 2, 3 e... Segurou. Solto. Agora eu quero que você comece a visualizar na sua mente um lago maravilhoso. Deixa a sua mente agora criar essa visão de um lago maravilhoso. Existe um lago agora maravilhoso diante de você. Um dia claro, ensolarado, e um lago de águas cristalinas, cercado por um campo verde, por uma linda paisagem. Deixa a sua mente agora construir a visão desse lago. Visualize agora esse lago. E agora eu quero que você se visualize andando em direção a esse lago. Vai sentindo as gramas nos seus pés, a maciez da grama, enquanto você anda. E agora você começa a caminhar em direção ao lago e você começa a entrar no lago de maneira lentamente, com segurança, com calma, totalmente tranquila e tranquilo, porque você não vai afundar. Você é uma pessoa que consegue, inclusive, respirar debaixo d'água. E agora, com toda tranquilidade e sem medo algum, eu quero que você comece a mergulhar nesse lago. Se veja mergulhando. Esse lago de águas cristalinas. Se veja mergulhando, cada vez mais fundo. E mais fundo. E mais fundo. Esse lago é você mesma. Você é esse lugar profundo. E quanto mais você mergulha, mais você se sente bem. Segura. Seguro. Leve. Em paz. Agora eu quero que você se veja saindo na outra margem desse lago. Você começa a caminhar, a água começa a ficar cada vez mais rasa, e de repente você sai do lago caminhando e volta a caminhar sobre a grama macia. Diante de você um campo limpo. Visualize esse campo maravilhoso, com muito verde, árvores e flores amarelas, rosas, muito verde. Eu quero que por um instante você visualize na sua mente a beleza desse campo que está diante de você. Esse é um dia maravilhoso. E agora você está caminhando nesse campo. Eu quero que você perceba a sensação dos seus pés pisando a grama. Uma grama macia. Uma sensação gostosa e prazerosa. Perceba que de alguma forma, no seu interior, lembra da sua intuição? A sua intuição, ela está te guiando agora e de alguma forma ela te diz que você está indo para um lugar mais ou muito mais maravilhoso do que este lugar que você está agora. Algo te diz no seu interior. É a sua intuição. Você está caminhando em direção a esse lugar. Um lugar que você ainda não sabe qual é, não conhece, mas no seu interior existe algo que diz que esse lugar é mais belo que esse campo que você está vendo. Agora eu quero que você visualize diante de você, enquanto você caminha, um pequeno animal que cruza o teu caminho. Talvez é um coelhinho ou um cachorrinho. Olha para esse pequeno animal que cruzou o seu caminho. Ele olha para você, é um animal doce, gentil, com um olhar amigável.
Esse animal, a partir de agora, ele é o seu amigo. E ele é o responsável de agora em diante de te guiar para esse lugar especial que você ainda não conhece, mas sabe que te aguarda. Então, eu quero que você visualize esse animalzinho indo na frente e você caminhando atrás dele. Com segurança, com tranquilidade, mas com muita curiosidade. Entendendo que ele está te levando para algum lugar muito bom e muito belo. Você está tranquila, tranquilo, com total segurança. Caminhando. Agora eu quero que você visualize lá na frente. Olha só, lá na frente existe uma linda casinha. No meio desse campo imenso e maravilhoso, existe uma linda casinha. E é justamente para lá que esse animalzinho está te conduzindo. Um lugar seguro, um lugar simples, porém um lindo lugar que transmite paz e transmite segurança. Curiosa como você se aproxima da casa e com o intuito de saber quem mora na casa, quem habita nesse lugar, você se aproxima para bater na porta. E quando você bate na porta dessa casa, você escuta passinhos vindo em direção à porta. Escute os passos, visualize isso. Esses passos que vêm em sua direção, é como o passo de uma criança alegre, uma criança ansiosa em abrir a porta e encontrar com você. E na verdade, é uma criança. É uma menina. No caso, você que é mulher, que está vindo em direção à porta. E quando essa menina abre a porta e você se depara com ela, você percebe que ela é uma linda garota. Agora eu quero que você visualize essa linda garota. Uma menininha. Ela abre a porta e quando você olha para os olhos dela, para os seus cabelos, para o seu sorriso, quando você olha para a face dela, você percebe uma coisa bem peculiar. Essa garotinha é você. Essa garotinha é você. Quando você tinha essa idade, quando você tinha esse olhar, esse mesmo cabelo, esse mesmo brilho no olhar, esse mesmo sorriso. É você. Essa menina é você quando você ainda não tinha sido frustrada. Essa menina é você quando você não tinha sido ferida, quando ninguém tinha enganado você. Essa garotinha, que agora você visualiza, é você quando você não tinha feito tantas coisas ruins contra você mesma. Essa garotinha, que você está olhando para a face dela, é você na sua inocência, na sua pureza, na sua ingenuidade. Essa é você. Uma menina que acreditava em tudo, que acreditava no amor, que acreditava na bondade, que acreditava nos sonhos. E eu quero que você agora olhe para essa garotinha e se por um acaso nesse momento aparecer alguma memória ruim nos seus pensamentos, eu quero que você pegue agora essas memórias e coloque elas dentro de um balão que você acaba de tirar do teu bolso. Pegue essas memórias ruins, assopre elas para dentro desse balão até ele ficar completamente cheio e simplesmente deixe esse balão ir. E ele vai junto.
levando as falsas lembranças, as más lembranças e as más memórias. Agora volte a olhar para a garotinha. Depois que as memórias ruins foram embora, volte a olhar para a garotinha. Você sabe do que essa garotinha precisa? Ela precisa de um abraço acolhedor. E nesse exato momento, eu quero que você se vê abaixando, ficando de joelhos e abrindo os braços, enquanto a garotinha vem e te dá um forte abraço apertado. Ela te dá um abraço apertado e demorado. Um abraço gostoso. Abraça ela também. Coloque os seus braços em volta de você, abrace você mesmo e sinta você abraçando a garotinha. Porque ela é você. Na sua inocência, na sua pureza, sem feridas. Abrace ela. Agora eu quero que você sente-se no chão. Você vai pegar essa garotinha e colocar no seu colo. Coloque ela no seu colo. Olhe agora no fundo dos olhos dela. E eu queria que você repetisse agora em voz alta, onde você está, você vai repetir, mas sem abrir os seus olhos. Você vai repetir olhando nos olhos da garotinha. E você vai dizer a seguinte coisa, repita comigo, diga assim: minha criança. Oh, minha criança. Que saudades eu tenho de você. Que saudades eu tenho desse brilho no olhar, dessa pureza, dessa alegria. Minha criança. Oh, minha criança. Abrace ela agora mais uma vez. Dê para ela o carinho, o afeto e a proteção que só você pode dar. Dê para essa garotinha zelo. O zelo que só você pode dar. Esse é um encontro maravilhoso. É um encontro cheio de emoção e é muito bom estar nesse lugar. Depois de abraçá-la, eu quero que você volte a olhar nos olhos dela, no fundo dos olhos dela. E eu quero que novamente você abra sua boca e repita comigo. Diga assim: minha criança, eu quero te pedir perdão. Perdão por ter permitido que fizessem isso tudo com você. Perdão por não ter te ouvido. Ou por ter feito, na verdade, tão mal a você. Perdão, minha criança. Perdão por não ter cuidado de você como você merecia. Eu te peço perdão nessa noite. Pelas coisas que eu deixei que fizessem com você. Perdão. Agora eu quero que você, mais uma vez, veja o olhar dela, o olhar da garotinha, dessa criança, a sua criança. Ela não tem um olhar que carrega mágoa, um olhar que carrega rancor. Ela tem um olhar que compreende e que não condena. Então, ela olha para você, a garotinha, te abraça e ela diz no seu ouvido, com uma voz suave e doce, ela diz: está tudo bem. Está tudo bem. Eu te perdoo. Eu te perdoo de tudo. Porque, apesar de tudo, eu tenho muito orgulho da mulher que você se tornou.
apesar de tudo, eu confio em você. Apesar de tudo, eu te vejo como uma mulher vencedora. Mas só me prometa uma coisa. Não me deixe mais. Não me desampare mais. Agora, você olha para a garotinha, depois dela ter dito isso, olha para sua criança, e vocês duas estão sorrindo, uma para a outra. Você abraça ela, beija, acolhe ela novamente. Você consegue senti-la nos seus braços. E agora você vai abrir a sua boca mais uma vez e vai dizer, abraçado, a sua criança. Abra a sua boca e diz assim, minha criança, eu vou embora. Mas fique tranquila. Em breve eu volto. E eu te prometo uma coisa. A partir de hoje, eu serei a sua guardiã. Eu não vou deixar ninguém mais te causar mal nenhum. A partir de hoje, minha criança, eu me comprometo com você. Agora ela sorri para você, visualiza ela sorrindo. E ela te dá um tchau. Agora eu quero que você se volte e comece a caminhar de volta. Em meio a esse campo belo e maravilhoso, você está regressando. Feliz, leve, com uma sensação de alívio profundo, talvez muito emocionada. Você avista o lago do qual você saiu dele. Se aproxima do lago, começa a caminhar em direção e você mergulha mais uma vez. Mais profundo. E mais profundo. E mais profundo. Agora você sai da outra margem, a margem da qual você entrou no lago. E você começa a regressar. E a regressar. Agora eu quero que você, com seus olhos fechados, respire mais uma vez, profundamente puxando pelo seu nariz. Segurou? Solto. Aí a gente vai diminuir um pouco a música. E eu quero que você agora comece lentamente a abrir os seus olhos. Eu quero que lentamente você volte e se recomponha. Mas se mantenha relaxada. E eu queria que vocês viessem aqui no chat agora e começassem a dizer para mim o que é que vocês estão sentindo. Eu sei que tem pessoas que estão talvez aos prantos, chorando. Eu sei que tem pessoas que estão sentindo paz, alívio, como se uma tonelada fosse arrancada de cima de vocês. É provável que tenha pessoas que não tenham sentido nada. É provável que tenha pessoas que não tenham, que tenha parado em algum ponto da experiência, mas isso não importa. O que importa é que vocês vão viver toda essa semana. Mas eu sei que muitos de vocês estão agora impactados. E eu vou te explicar o que é que está acontecendo aqui nessa noite. Rafa, eu não consegui me entregar a experiência. Eu posso retornar nessa aula e, em um momento específico, me preparar melhor para seguir novamente? Pode. Essa aula vai ficar gravada. O replay será enviado lá no grupo do WhatsApp. E se você não estiver no grupo, eu vou enviar o link no final. Mas preste atenção. Isso aqui não é uma técnica de desbloqueio. Eu não faço mais a técnica de desbloqueio ao vivo. O desbloqueio é só dentro do método VEX. Por quê, Rafa?
Porque o desbloqueio é uma técnica mais forte e muitas vezes as pessoas até passam mal no sentido de ficar com ânsia de vômito, etc., porque a gente mexe em coisas mais profundas. Por isso que eu faço dentro do método VEX, porque lá eu tenho contato com o aluno e eu consigo instruir os alunos. Ok? O método VEX, eu te disse, é a minha metodologia, que é o treinamento mais a mentoria. Para quem quiser, vai ser a partir da semana que vem. Esse não é o nosso assunto agora. O que é que aconteceu aqui? Aqui aconteceu um processo de ressignificação dentro da aula de desbloqueio, de bloqueios emocionais. Rafa, isso aqui resolve meus bloqueios? Não. Não resolve. Essa técnica resolve uma coisa que eu vou te falar agora. Mas eu quis trazer essa técnica porque só para te mostrar que dentro do seu inconsciente existem muitas coisas que não foram resolvidas. Presta atenção. Essa criança que a gente chamou de criança interior, ou a sua criança, é um termo que a psicologia usa. A sua criança representa o quê? Ela representa a sua pureza, a sua ingenuidade. A sua criança é aquela parte sonhadora que foi sendo massacrada e que morreu com o passar do tempo, por causa das feridas, dos traumas, dos bloqueios e das experiências que você teve. Muitas de vocês não sonham mais. Muitas de vocês não conseguem resgatar essa pureza, essa ingenuidade. Então a criança interior, ela representa isso. Todos nós temos. Eu, você, todos nós temos. Mas ela vai sendo o quê? Abafada e ferida. E o que é que nós fizemos hoje? Nós fizemos um exercício através de uma meditação guiada, aonde eu acessei o seu inconsciente através disso. Tem muitas técnicas para isso. E a gente foi lá para resolver um problema com a sua criança interior. E você liberou um perdão para si mesma. E é por isso que muitas de vocês estão se sentindo aliviadas. E muitas de vocês terão a melhor noite de sono da vida de vocês. Quando a gente resolve isso com a nossa criança interior, essa parte da pureza, da criança sonhadora, a gente volta a sonhar. A gente volta a enxergar a vida por uma outra perspectiva. É como se a vida tivesse sendo vista por uma janela toda suja, que com o tempo foi ficando embaçada, com tantas coisas ruins que ficaram impregnadas em você. Aí quando a gente lida com a criança interior e vive esse momento de ressignificação, com perdão, é como se a gente limpasse a janela novamente. É por isso que as coisas se tornam mais límpidas, claras, suaves, leves. Isso é apenas uma pequena técnica para provar para você que tem um mundo interno seu que a gente precisa mexer, organizar, para que a sua vida se organize como um todo. Como um todo. Então eu quero que você se comprometa aí até o fim. Hoje é apenas a segunda aula. Imagina o que vai vir pela frente. Não cometa com você mesma, com você mesmo, o crime contra a sua transformação de não estar aqui na aula de amanhã. Amanhã eu vou dar uma aula e eu vou te mostrar, através de uma tabela científica, como você pode alterar a sua própria realidade. Rafa, eu não tive a experiência hoje. Volte amanhã. Pare de desprezar a parte mais importante nesse processo, que é todo o conhecimento que eu vou te entregar. A experiência você pode ter outra hora. Mas não despreze. Eu sei que essa aula foi impactante para muitos de vocês. E isso só é a segunda aula. Eu disse que a vida de vocês seriam mudadas. Que uma grande transformação iria começar se vocês estivessem presentes em todas as aulas. Eu vou cumprir com a minha promessa. E você tem que cumprir com a sua, que é ir até o fim. Escreve para a gente encerrar essa aula de hoje, eu vou até o fim. Eu quero lembrar você, não vou gastar folha não, vou voltar aqui, tá? Se você ainda não está me seguindo lá no Instagram, tira print aqui, ó, do meu perfil, Rafa Tarso, _, tira print para você não perder. Começa a me seguir, porque provavelmente eu vou dar algumas aulas extras lá.
Segunda coisa importante. Rafa, como eu faço para receber replay e o acesso da terceira aula? Você tem que estar no grupo da Semana do Autoconhecimento. Só que olha só, algumas pessoas, como eu te falei lá no início da aula de hoje, começaram a me perguntar sobre, Rafa, como que eu posso ser sua aluna? Como que eu posso ser seu aluno? Gente, eu nem falei ainda como que isso vai funcionar. Mas já que muita gente está perguntando, então presta atenção. Se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, na verdade descobrir como ser meu aluno e minha aluna, mais adiante eu vou te mostrar isso, porque na semana que vem que é a jornada do aluno. Mas se você quer ter clareza, saber como que funciona, até mesmo sobre o investimento, vocês vão ter que entrar no grupo que eu vou compartilhar o link aí agora no chat, tá bom? Vão entrar nesse grupo e permanecer nesse grupo. Rafa, eu já estou em outro grupo. Fica nos dois. Não tem problema você estar em dois grupos. Lá no final da semana, eu vou te falar de qual grupo você vai ter que sair. Fica nos dois grupos, 2, 3, não importa. Se você tem interesse em ser uma aluna minha, um aluno meu, andar comigo por um ano, por mais que eu ainda vou te explicar como isso vai acontecer, receber o replay da aula de hoje e receber o acesso da aula de amanhã, o Will vai liberar agora um link aí no chat e você vai simplesmente tocar nesse link, entrar nesse grupo e ficar quieta e quieto nesse grupo. É só isso. O resto eu vou te mostrar mais pra frente. Esse grupo é um grupo que a minha equipe depois vai abrir, vai te dar suporte, vai te dar instrução e a gente vai te conduzir por uma jornada transformadora, tá bom? Então eu quero encerrar essa aula de hoje, relembrando que amanhã a gente vai para a terceira aula, que vai ser uma aula poderosa, sabendo que muitas de vocês vai ter a melhor noite de sono da vida de vocês. E relembrando o seguinte, toca nesse link agora, entra agora nesse grupo e não saia dele por nada, tá bom? Eu te dou 1 minuto para você tocar e entrar, tá certo? Ok? E lembre-se, começa a me seguir lá no Instagram. Nos vemos amanhã. Will, vambora? Gente, ó, um beijo e até amanhã.